Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donas FC. Eu sou Suleima Sena e começa agora a Voz Feminina no Esporte. E no nosso quadro A Dona do Jogo, nós vamos bater um papo com uma das pioneiras do futebol feminino do Brasil, uma mulher que tem um trabalho muito bonito, reconhecido de formação de atletas. Vamos conversar hoje com Magali Fernandes, ou Magali do Juventus, mais conhecida como Magali do Juventus. Seja bem-vinda ao Donas FC. Eu queria que você já começasse, Magali, contando um pouquinho a sua história. Né? Você participou do primeiro Campeonato Paulista e eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, quais os desafios naquela época, né? Foi 1987. Quais os principais desafios? Então, obrigado pela oportunidade, tá? Mais uma vez, eu fico muito feliz de poder estar falando do futebol feminino, porque a gente, não sou eu, como várias outras atletas aqui no Rio, no Brasil todo, pioneiras, né? Que não fiquem esquecidas, que elas possam também falar um pouco do futebol feminino. Na realidade, o futebol feminino, ele começou em 82, né? E teve vários campeonatos regionais, campeonatos estaduais, mas eram tudo pela Secretaria de Esporte e Turismo. Em 87, a Federação Paulista, ela emitiu para o clube, né? Porque o Juventus era um clube aqui em São Paulo, tinha as outras equipes também, que não eram clubes, mas eram tipo centro educacional que o pessoal usava camisa de bairro, tipo o Tomás Mazzoni era da Vila Maria, o Paulistão era lá de Itaquera, e entre outros, né? E a Federação Paulista resolveu, junto com a secretaria lá, fazer o Campeonato Paulista em 1987, aonde surgiu a Ferroviária, né? Jogou o Saad também, mas a Ferroviária e outras equipes em São Paulo que competiram em 87. Nossa, para nós foi uma vitória, porque a gente jogava muitos torneios pela Secretaria de Esportes, né? Quantos anos você tinha na época? Quando eu comecei a jogar, eu tinha 14 anos aqui no Juventus. 14 anos. E qual a importância do Juventus para o futebol feminino? Como é que você encara o papel do clube no desenvolvimento da modalidade? O Juventus é um dos fundadores da Federação Paulista de Futebol como clube, né? E o Juventus tem uma história muito grande, ele não é um clube único, ele é um clube que todo mundo gosta, todo mundo tem uma apreciação pelo Juventus, né? E tem um carinho, porque aqui é um clube que é família. Se toda a família vier trazer aqui no clube, na Javari, é para conhecer um estádio, começa-se tudo aqui dentro. Tem uma grande história, né, das crianças virem, porque aqui é tudo família, então não dá confusão. Daí sai para os outros grandes, Corinthians, Palmeiras, né? E, na realidade, para o futebol feminino, ele é o pioneiro. Ele foi o clube que gerou tudo isso aí que você está vendo no Brasil até hoje, mundialmente, porque nós começamos como clube, o primeiro clube oficial a ter o futebol feminino dentro do clube, não era usada a camisa. O Juventus tinha estatuto, departamento de futebol feminino, que foi feito pelo Mário Duarte, tinha o Robertão aqui, o Mário era o diretor, era o responsável de tudo isso, né? O treinador é o Vanderlei, o falecido Vanderlei, e as meninas vieram da DPM, e é onde foi montado o Juventus. E já tinha naquela época, né, a gente está falando assim da década de 80, então já tinha um departamento de futebol. A gente fala sempre disso até hoje, né? 2024, é uma crítica, inclusive, que a gente faz para alguns clubes que a gente chama de camisa, que não tem um departamento de futebol feminino. Então a gente está falando aqui da década de 80 e o Juventus já tinha um departamento de futebol feminino no clube? Sim, o Juventus, por isso que ele é o pioneiro e ele é o top no futebol feminino e é o exemplo para todas as equipes hoje. O Juventus ele foi escola para todo mundo, porque o Juventus ele tinha um departamento só de futebol feminino. A gente tinha um departamento aqui no clube, onde tínhamos o patrocínio da Alumínios Trofa, que é aqui na frente, que é o grupo Trofa, né, de 7, 8 empresas que faz panela de alumínio, que ele patrocinava a gente. Então, nós chegamos a ter jogadora da Dinamarca aqui,
Legal. Entendeu? Tivemos jogadoras de fora jogando com a gente, a Sinira, que veio do Rio, e outras grandes jogadoras que jogaram aqui, que jogavam na época da seleção brasileira. E esse departamento era um departamento que eu vou te falar, a gente vai falar profissional. Eu falo que é profissional, porque a gente tinha aqui rouparia, tinha o vestiário, então você chegava aqui, como eu cheguei agora, a gente chegava aqui, ia para o vestiário, pegava na rouparia a nossa chuteira, nossa caneleira, o uniforme de treino, a gente tinha tudo. Então nós éramos uma equipe profissional. Em relação economicamente, na época, vocês recebiam alguma coisa? Porque naquela época não era profissional, não existia salário, né? Mas já tinha uma premiação, ajuda de custo. Ninguém no futebol feminino recebia, ninguém, nenhum time aí pagava, nada disso, ninguém pagava. O Clube Atlético Juventus pagava, porque a gente tinha esse patrocínio do Trofa, que é onde ele patrocinava o departamento, e a gente tinha uma ajuda de custo, que que eu falo, na época que a gente ganhava lá, que era, eu nem lembro se era 300 cruzeiro, não lembro, porque eu não lembro a moeda agora, acho que devia ser cruzeiro, que hoje ele representa, não sei se 3 mil ou 30 mil hoje. Eu acho que deve ser 30 mil hoje, calculando. Deveria ser 30 mil que cada atleta ganhava, ou 3 mil reais, aí vai. E todas as atletas, só que ninguém ganhava diferente, todo mundo ganhava igual. Que legal. Então já existia o salário, já existia ajuda de custo, só que as meninas trabalhavam. Tinha a Guga, que trabalhava como que chamava ali? Na Avenida do Estado, não, na Marginal, lá em cima, Editora Abril. Tinha a Érica Goleira, que trabalhava na Souza Cruz. Então a gente só treinava de tarde. Em 3 dias na semana, ou 2 dias na época, ela saía do emprego, ela entrava às 5 horas da manhã e saía 1 hora da tarde e vinha treinar a Érica. Era goleira. A Guga era atacante, ela treinava lá, ela trabalhava na Editora Abril. Ela trabalhava e vinha treinar à tarde e trabalhava, porque elas trabalhavam no período à noite para poder vir treinar à tarde. E o que te motivou naquela época, né? Porque hoje é fácil a gente elencar, né? Inúmeras razões para uma menina entrar, jogar futebol, uma realidade completamente diferente. Mas naquela época, o que te motivou a ser jogadora de futebol, né? Minha motivação foi porque eu tenho 2 irmãos, né, acima de mim. Eu sou a mais nova, sou a caçula. E eu morava no Largo, lá onde tinha muitos moleques, amigo tudo do meu irmão, tinha mais de 40 lá. Então eu vivia no meio dos meninos. E eles jogavam no parquinho futebol. Então eu era doente por esporte. Meu pai também incentivava muito. Meu pai nunca deixou de me incentivar. Minha mãe ficava brava, né, porque era a única menina em casa, ela não queria que jogasse futebol. E meu pai sempre me incentivou. Então, meu sonho era ser jogadora de futebol profissional. Todo mundo dava risada, falava, você está louca, não tem nem futebol feminino, você vai ser profissional. Eu sonhava em ir para a Olimpíada, nem existia futebol na Olimpíada, então eu passei a fazer vôlei, basquete, eu jogava tudo, né, para tentar ir para uma Olimpíada. Aí quando o Juventus formou o futebol feminino, aí eu enchi tanto meu pai, aí meu pai veio, me trouxe, aí eu fiz o teste aqui na quadrinha aqui, que eles treinavam na quadrinha, e eu fiz o teste e passei. Aí passei a engrenar com 14 anos no Juventus. Nossa, para mim aquilo era coisa fora E eu do acho muito normal. bacana que às vezes você sempre fala muito do seu pai, do papel dele na sua carreira, né, que era um grande incentivador, mas também tem um momento na sua carreira, você com 17 anos, que você é convocada para a seleção brasileira de futebol, mas aí o seu pai apita, vermelho, não, não vai. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa história, o que ela representa para você. Não, o meu pai, ele era o meu grande incentivador em tudo, no jogar. Meu pai, tipo assim, ele era o meu torcedor número 1 e aquele que me ajudou muito na hora de jogar, que eu saía, claro, crítica. Meu pai criticava muito, ele me chamava em casa, ele me dava bronca, que ele Torcia não para o admitia, Juventus? torcia para o Juventus, e ele era uma pessoa assim que ele, já que você vai fazer, você tem que fazer quase perfeito. Então, faça direito, para você não ter crítica. Então, hoje eu agradeço muito a ele tudo,
Porque tudo que eu passei depois do que ele morreu, se ele não tivesse me ensinado, hoje você não estava conversando comigo aqui, entendeu? Então, eu agradeço muito onde ele está, eu sei que ele está olhando por mim. E esse problema da seleção foi lá em São Bento do Sul, que existiu a primeira convocação da CBF, né, para a seleção brasileira, que era oficial mesmo. Foram 9 do Juventus, a gente foi até campeão desse campeonato sul-brasileiro, que tinha todo mês em setembro. E eu tinha 17 para 18 anos, entendeu? Só que o futebol feminino era meio conturbado, sabe? Era uma coisa. Então, aquela menininha novinha de. Meu pai falou, pô, super feliz, minha filha foi convocada, tá na rádio, eu preciso abrir, eu tenho uma fita cassete que eu acho que até tá falando disso, mas eu não consigo abrir ela. E eu tenho ela guardada. Eu vou até mexer para procurar. E nós estávamos no Rio, pô, todo mundo, vamos para a seleção, sonho de todo mundo, né? Aí meu pai falou, ó, você não vai, porque a seleção brasileira é complicada, você só tem 18 anos, as meninas têm tudo 27, 28 anos, era muito complicado a situação conviver no futebol feminino, não é que nem agora, entendeu? Se você fosse ser engolida pelos leões, leoas e tudo mais. Então meu pai falou, minha filha, eu não perco por causa da bola. Você quer jogar futebol? Eu quero, pai. Então é aqui que você vai jogar. É Então, a aqui que você visão de vai que você... fazer. Quando você crescer, se isso evoluir mesmo do jeito que está indo e for um negócio certo, aí você vai. Quando você for maior de idade. Pequeno eu não vou deixar, porque eu não vou perder minha filha. Então, Eu uma coisa é você ficar agradeço tranquila, né? muito ele. Não, eu não tenho arrependimento nenhum disso. Eu tenho, todo mundo, pô, meu sonho era a seleção brasileira, meu sonho era isso. Eu não tenho arrependimento. Eu sou grata a tudo que eu fiz. Eu agradeço a Deus tudo que eu passei, tudo que eu fiz, que eu sei que eu fiz bem feito. Entendeu? Se você adquiriu, problema seu. Se você não fez, eu não posso fazer nada. Eu tentei. Então, eu não tenho arrependimento. Eu sou grata a tudo que eu fiz. O que eu fico chateada é com certas adversidades que eu acho que o futebol feminino podia estar bem melhor e as pessoas lutam para aquilo não cresça, que fique ali, não sai daqui. É só aqui que tem que ficar. Daqui para frente vocês não vão mais, não. A gente não deixa vocês Exemplo, vai ficar aqui, dá o entendeu? exemplo de Dá outro o pra gente. exemplo, muitas coisas de crescerem, né? As pessoas, elas misturam muito hoje o futebol feminino, o futebol feminino que eu falo é um esporte, é o futebol. Aí mistura coisas particulares, coisas que usa do nome do futebol feminino para elevancar umas coisas que eu acho que não tem nada a ver, porque são várias pessoas diferentes, de tipos diferentes, que vão no mesmo lugar, que é futebol feminino. Então você tem que gerar aquilo como futebol feminino, para todas as diferenças poderem estar no mesmo lugar. Não sei se Bacana. você está entendendo o que eu quero dizer, porque não pode ser muito assim aberto o que eu quero falar, né? Então eu acho que você tem bastante assim, a pomba, o cachorro, a galinha, eles têm que ser futebol feminino. Eu não tenho que definir um lado ou definir o outro ser futebol feminino. Eu não sou muito a favor disso. Cada um faz o que quer, cada um seja o que quiser na vida, mas eu acho que futebol feminino está dizendo as palavras futebol feminino. Então, porque eu acabo menosprezando o lado que, sabe, você acaba identificando um lado e matando o outro, que é a realidade do futebol feminino. Então, a gente Bacana. não pode falar, porque se eu falar gera uma confusão quando eu abro minha boca, então eu tenho que até ficar fazendo assim para não dar confusão. Que eu acho, é o meu pensamento, entendeu? Tá crescendo muitas crianças jogando futebol. Eu tenho minha netinha, a Sofia, que a mãe dela jogou, a Marlizinha, ela quer jogar. Eu tenho medo. Magali, tenho medo. Eu voltei para o futebol feminino por causa dela. Entendeu? De que você tem medo? Tem medo do que possa acontecer, de que irem para cima dela, de muitas coisas que acontecem que não é visível, mas Tá nos falando de bastidores. assédio? Muitas coisas estão acontecendo no futebol feminino, entendeu? Que eu vou estar de fora, que eu já falei para ela, eu vou pôr você para jogar, mas você vai jogar onde eu estiver. Como era essa questão de assédio? É um assunto muito importante que a gente tem que falar. Quando a gente fala de mulher, a gente fala de esporte, é fundamental que a gente fale, porque é uma coisa que acontece na nossa sociedade, então o esporte, futebol faz parte disso.
E você falou agora, você demonstrou a preocupação de colocar hoje a sua neta, que quer ser jogadora de futebol, por uma das razões, essa questão do assédio. O que você acha que está faltando, com toda a sua experiência, né? Mais de 30 anos de futebol, o que você acha que precisa ser feito hoje dentro dos clubes, dentro do departamento, já que a gente está falando de futebol feminino, para que diminua e que acabe de vez com isso e que para pessoas não tenham medo de colocar suas filhas É, para jogar futebol? acabar não vai acabar nunca, porque nós estamos no Brasil, a nossa cultura é muito atrasada, entendeu? Tudo é motivo, não é para o bem. Se você fala uma coisa, aquilo gera uma confusão, leva para o mal. Agora o negócio é processo, né? Você humilhou, você está educando, você está humilhando. Você está ensinando, você está humilhando, você está defamando. Se você pôr a mão, não põe a mão em mim, porque eu sou menor e você não pode pôr a mão em mim. Tem várias maneiras de eu pôr a mão em você. Tem a mão de eu te dar um tapão no meio da cara, tem de eu te apertar e tem de que é normal. O italiano vai preso todo mundo, porque ele fala com as mãos, entendeu? Então eu acho o medo, vai mudar? Não vai. Eu acho que tem que ter começar o futebol o quê? O futebol feminino tem os departamentos dentro do clube, para atleta começar a ter ligação com o clube, conhecer o clube e ser profissional, porque todo mundo está falando, eu sou profissional. Não é, não. Porque profissional é você chegou aqui dentro, você viu o que você precisou para chegar aqui dentro do estado da Javari, para Aliás, eu entrar, quero até agradecer o entendeu? Juventus, né? Tá cedendo aqui, Juventus que está completando 100 anos, né? Estamos no No centenário, dia 20. centenário, então, assim, uma data emblemática. Que felicidade a gente estar aqui falando com uma mulher que muito importante para o futebol feminino. Eu queria mesmo, acho que o nosso objetivo é contar a sua história para além daqui de São Paulo. A gente quer furar um pouquinho a bolha também para que outras pessoas, outros lugares do Brasil possam conhecer também a sua história. Eu já vou pegar exatamente isso. Vamos fazer uma Magali, jogadora, ficou um pouquinho para trás. Agora vamos falar da Magali, formadora, né, de atletas. Quando foi que você virou aquela chavinha, falou, vou trabalhar na formação de atletas, né? Você fez essa transição de carreira. Como foi que surgiu? Conta pra gente. Eu comecei, né, jogando, que eu falei para você, com 14. Quando foi em 1893, eu já estava com 27, acho por aí, acho que era. Aí eu comecei a jogar, começou a me dar uns. Eles falavam que era tipo, como que fala? Asma, né? Asma, bronca. Eu nunca tive isso. Mas eu comecei a jogar. Eu fazia assim quando eu estava. Aí fui no médico, o médico fez todos os exames, falou para mim que não era nada. Eu falei, mas tem hora que meu coração dispara, mas não deu em nada. Ele falou, pega a bombinha, joga. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a diminuir, né? Porque eu já joguei o que eu queria, já está chegando a idade E você mesmo. tinha quantos anos? Uns 27, 28 anos. Aí começou a seleção brasileira, que era a rotatividade sempre das mesmas jogadoras, que é Roseli, que eram as pessoas da minha época. Era só elas, não Grande tinha, abraço para Roseli. né? Não tinha. Roseli é minha irmã, minha parceirona. E a gente começou a ver que já estava chegando numa idade e a gente tinha feito. Falei, nossa, nós lutamos tanto para o futebol feminino crescer e ele está afunilando e não está surgindo atletas. Não está vindo jogar. E falava para não tem jogadora. Não tem jogadora, não tem mais. Gente, mas não tem jogadora? Não tem mais mulher para jogar bola? Impossível. Eu falei, tem que existir uma fórmula de renovar. Aí elas, não tem como, não aparece, não tem menina, é muito difícil. Eu falei, tá bom. Aí aquilo foi fundindo na minha cabeça, tem que renovar. Falava com não tem como. Falava com então, na hora que vocês pararem, não tem mais futebol feminino. Tudo que a gente fez até agora, acabou. Vai acabar. Futebol feminino vai acabar, porque não tem renovação. Aí eu, doida, né, comecei jogando e comecei atrás de procurar menina pequena para ter. Pequena na época seriam 18 anos, né? A pequena da época não é os 12 de hoje, era 18 anos.
A 17, 18, não, 18 anos, porque a primeira categoria de base foi sub-19, para você ter uma ideia. Já começava mais tarde naquela época. Aí eu comecei a puxar um, puxar outro. Aí apareceu o Cruz da Esperança, é um campo que tem na Casa Verde, que é onde tem os ex-jogadores que jogavam Edu Bala, do Palmeiras, Tonhão, esse pessoal jogava tudo lá nesse lugar. E eu peguei e fui lá, que um ex-jogador veio aqui e falou, Magali, tem um campo lá, vamos montar lá. Você não quer montar uma escolinha lá? Ah, vamos lá. Peguei o carro e fui, né? Que eu ia para cada quebrada. Aí ele falou, vamos montar aqui. Aí começou a vir uma. Quando eu olhei, eu tinha 2 times de campo. Eu tinha 22 meninas. Entre 17, 18, 17, né? Aonde a Milene também foi treinar nesse a Milene. Aí ela foi com uma amiga dela lá, mas ela não ficou porque a Milene, o negócio dela, eu brinco com ela até hoje, era embaixada e eu ficava com raiva, e toda hora que a gente ia treinar, ela vinha com câmera. Eu falei, você para o treino para você. Aí ela foi tomou outro rumo, né? Ela foi para outra direção por causa da embaixada dela, mas nós ficamos lá treinando. Aí eu falei, poxa, podia pôr essas meninas para jogar na Federação Futsal, né? Aí eu falei com o diretor da federação, o seu Oswaldo, que é falecido. Pessoas, vamos montar uma categoria, isso não tem time, Maga. Eu falei, vamos tentar. Eu tenho 22 meninas, vamos ver quem que tem. Aí eu lancei na Federação de Futsal, aí apareceu lá umas 7 equipes, sub-19. Aí foi onde iniciou o futsal sub-19, foi aí onde começou a categoria de base. Aí o Guarani já tinha umas menininhas lá em Campinas, o Fernando. Aí o Fernando já montou o Guarani lá também, começou a crescer. Aí era tão bonito o ginásio, porque vinha os pais, sabe? Lotava, com aquele sub-19 era uma festa. Aí do sub-19 eu pulei para o sub-17. Aí eu virei diretora da Federação Paulista de Futsal. Aliás, eu queria até pegar esse gancho, porque é muito importante a gente falar de futebol feminino, futebol brasileiro em si, mas futebol feminino tem que falar de futsal. Eu queria que você falasse da importância do futsal para o desenvolvimento da modalidade do futebol feminino, porque a maioria das jogadoras, principalmente essas hoje que a gente vê em destaque, começou jogando futsal. Qual a importância do futsal para o futebol feminino? Futsal para o futebol brasileiro foi o coração de tudo isso que está acontecendo. Se não tivesse tido futsal, a Federação Paulista de Futsal, com o presidente que também já falecido, né, tudo, esqueci o nome dele agora, mas eu lembro, que apoiava o futebol feminino, junto com a Inês, né, que também tinha time, passou a ser diretora, que era da principal, eu fui para fazendo tudo. Então, foi o coração do futebol feminino. E o futsal é o coração do futebol, porque o atleta que vem do futsal, ele no campo ele vira craque. Pode ver que a maioria que é craque no campo, ele teve futsal. Bom, não precisa muito ir longe. O Hendrick, ele veio do futsal. Você tem alguns fundamentos no futebol. O Neymar, que desenvolve muito melhor quando você ele veio do futsal. Né? O futsal é mais rápido. O futsal você tem que usar da cabeça. É raciocínio rápido. Não dá tempo de você, vou lá pegar. Não, se não pegar, tomou. E é uma maneira é um grupo pequeno, né? É um grupo pequeno que o treinador ele consegue passar mais coisas para a criança, ele consegue educar a criança a lidar com um time, com uma torcida, com o clube, ter disciplina, com o uniforme. Mas já Kiara no futsal, viu? Com 4 anos, você acha que já dá para... Eles não pegam, acho que pega de 5 para 6. Eu treino. Já vou trazer para Magali. Eu treino, mas o pessoal não pega, o pessoal pega de 5, 6 para cima. Você trabalha com crianças a partir de... Então, aqui a gente abriu para... Eu sou muito... Pode me trazer nenê gatinhando que eu treino, entendeu? Eu não tenho... olha isso, eu tenho... assim, o pessoal acha que eu não tenho paciência, mas o meu dom é a paciência. É que a maneira que eu falo dá a impressão que eu sou autoritária, que eu sou brava, e não sei o quê, porque eu falo alto, mas é o que eu falo, gente, eu tenho 40 e poucos anos de futebol, trabalhei no campo 30. Como eu vou falar? Estamos aqui no banco, a torcida berrando, eu estou com formadora, com atleta nova, eu não estou com uma jogadora experiente que eu falo assim, ô filha, bebe água aqui, já corre lá e cruza.
é diferente eu falar com a Marta e eu pegar a minha neta e falar para ela, ó, você toma água aqui, corre lá e cruza. Mas o que eu tenho que fazer? A outra já sai. Então eu tenho que berrar, vai! Às vezes ela fica para, vai! Você imagina estando lá do outro lado, eu tenho que berrar. E você já teve problema com algum pai? Porque tem pai e mãe que são bem chatos em relação a Claro, isso, né? todo mundo tem. Só que, graças a Deus, eu sempre consegui conciliar o pai com o atleta, porque eu converso muito com as pessoas. As pessoas acham que eu chego aqui, eu faço o que eu quero com o filho deles, mas o pai e a mãe estão sabendo, porque eu tenho eu converso muito com os pais, não só ter amizade aqui dentro do campo ou na quadra, mas sim fora. Por quê? Porque eu acho que tem que agregar quando é formação. Porque às vezes você fala coisa aqui, se o pai não está sabendo lá, ele acha que está ofendendo o filho dele. Mas eu já tive problema com o pai, porque o pai queria que a filha jogasse de atacante. E eu falava, sua filha não vai ser atacante, ela vai ser zagueira, como a Aline Pellegrini, que vocês conhecem. Conta a história aí pra gente. Entendeu? A Compartilha Aline aí. Pellegrini é uma dessas histórias, né? O pai dela, adoro o pai dela, a mãe dela, entendeu? Quando ela estava no São Paulo, ela tinha 15 anos. Era o seu Zé Duarte, ó, o top dos treinadores, um homem sensacional, entendeu? E ela estava lá no São Paulo por ser. O que aconteceu com ela foi o que aconteceu, só que quem tomou atitude na minha vida foi meu pai. O que aconteceu com ela foi que ela tinha 15 anos e a equipe de São Paulo tinha de 27 para cima. Então não tinha como ter uma menina de 15 anos junto com uma atletas de 27, 28, não tinha, o seu Zé Duarte tinha medo. Aí o seu Zé Duarte que fez? Como eu só trabalhava com menina de 8 a 18 anos, ele falou, não tenho como ficar com ela aqui, não tinha nem a técnica para jogar com o time, que era praticamente a seleção brasileira todinha. Ele me ligou se eu podia trazer, mandar a menina para mim olhar se valia a pena ou não. Mas como eu pegava tudo, aí o Mário falou assim, Magali, o pai dela trabalhava aqui na Volks, aqui na agência que tem aqui. Aí ele foi falar que era o bate-papo dele, foi lá falar com ele, eu falei, não, traz a menina, vamos ver, se ela tem 15 anos, quem sabe, né? Cheguei aqui, a Aline grandona, eu falei, nossa, se ela não jogar, eu vou ter que fazer ela jogar. Eu vou ter que dar um jeito nela. E ela muito lenta, grandona, novinha. Aí ela era centroavante. E quem que falava para ela que ela não era centroavante? Eu falei, olha, se você for jogar aqui, você vai ter que jogar de zagueira. Porque pinta de centroavante você não tem. Centroavante tem que ser rápido. Centroavante tem que saber se movimentar. Você não sabe se movimentar de costa, você é lenta. Mas eu tenho que ser centroavante. Bom, se você quiser isso, você vai ficar aí moscando. Porque no meu ataque de 17, 18 anos, você não vai jogar. Se você quiser tentar, a gente vai tentar. E ela tentou. Aí comecei a treinar o time, botei ela na zaga, ela foi. Aí saí daqui um dia, o seu Zé Duarte marcou lá em Arujá, o São Paulo tem um centro de treinamento lá. Magali, vamos fazer um amistoso antes de começar o Paulista? Falei, vamos. Você leva as meninas? Falei, levo. Seu Zé, ó, só não mete um monte nas minhas meninas, porque senão eu vou, antes de começar o campeonato. Não, Maga, pelo amor de Deus, é pra gente treinar. Tá bom, eu peguei e fui, botei a Aline lá atrás. Aí fomos jogar com o dele 0-0, Cici, todo aquele povo, Formiga, todo aquele povo. Meu time só apanhava no final, porque perdia pela idade. Aí fomos jogar e ela arrebentando lá atrás. Mas eu não falei nada que era ela. Aí acabou o treino, o seu Zé Duarte me chamou, que ele sempre me chamou, sempre me elogiou. Falou, olha, você é a única treinadora, primeiro, você é a única mulher de treinadora. Você é a única pessoa que consegue destruir meu esquema tático. Eu não consigo furar o teu. Você só perde para mim porque as meninas são inexperientes. Eu falei, obrigado. Isso, pô, do seu Zé Duarte, isso era um elogio. Ele era treinador da seleção naquela época, né? Ele me elogiava muito. E eu sempre amei ele demais, não por me elogiar, sempre o comportamento velhinho, né? E a Aline jogou. Aí ele veio em cima de mim. Eu disse, Magali, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela zagueira tua lá, quantos anos tem aquela menina? Falei, qual? Aquela morenona grandona, porque ele não lembrou, né? Aí eu falei, aquela morenona? Eu falei, sabe quantos anos ela tem, seu Zé? Ela tem 15 anos. Você tá brincando?
Falei, ela tem 15 anos. Magali, mas com 15 anos? Eu falei, é. Falei, foi a jogadora que o senhor me mandou. Não é ela. Eu falei, é ela sim, seu Zé. É a Aline. Aí eu chamei ela, aí ela veio e abraçou. É você, menina? Ela falou, sou eu, seu Zé. Mas você tá jogando? Tô. É, não é o que eu quero, né? Mas ela tá insistindo que eu jogue a paz. Ela, de zagueira, ela foi para a seleção, jogou. O pai dela tirou ela daqui, levou para a Portuguesa, porque ele não queria que ela jogasse de zagueira. Como é que você vê o futebol feminino hoje, Magali? O futebol feminino, eu acho que ele evoluiu muito na parte, tipo, como que eu vou te falar? Na parte de publicidade, patrocínio, Visibilidade. a visibilidade que a gente tinha em jornal, revista, que não é tanto, porque o cara precisava comprar, e hoje a visibilidade aumentou porque nós temos essa máquina celular, a internet, que ela abrangeu tudo, entendeu? Então, ela está mostrando, ela mostra gato por lebre, né? Como você pega uma jogadora, põe ela aqui, filma ela, mostra ela dando chapéu, bicicleta, ela bate de trivela, ela fala, olha que jogadora boa. Aí você põe ela no circo aí, ela não dá 2 passos com a bola, porque ela não tem talento para isso. Ela faz parada. As pessoas me mandam um monte de vídeo de jogadora, eu falo, ó, cara, lindo, maravilhoso, eu acho bonito, ela bate na bola bonito, mas se ela não vier aqui, por aqui na minha frente, aqui não tem jeito, É a porque era dos VTs. eu monto com isso aqui, entendeu? Eu falei, isso aí eu monto. Eu falei, eu voltando para o futebol feminino, eu creio que eu vou ter muito mais facilidade, porque, né, para formar atleta, que eu não sei o que o pessoal faz aí, porque eu não vejo formar. Eu vejo uma menina que joga na rua, eles pegam e levam para a seleção brasileira. Que formação ela tem dali para cá? Eu acho que não tem nenhuma. Aí ganhou o sul-americano. Nós vamos ganhar sempre o sul-americano, até com criança de 12 anos. Por quê? Por quê? Porque nós somos o Brasil e o país do futebol. E Colômbia, Argentina, sul-americana, eles não têm o que a gente tem, eles não têm, coitado, eles não têm o que a gente tem aqui de material. É muito irrisório, então a gente vai ganhar, a gente perde para nós mesmos. Para nós mesmos a gente perde. Mas falar que o Brasil, aí eu falo, ó, conversa direito com essas atletas, que lá na frente vocês vão ter essas meninas vão ter trabalho que trabalhar com psicóloga, porque filtram uma coisa para elas, encenam um pavão para elas que não é isso. Como que você vê essa questão hoje, por exemplo, das mulheres, né, no comando técnico? A gente está vendo o Brasileirão aí, novos, né, talentos como a Jéssica Lima, Lindsay Camila, está falando de Série A, Série B, a própria Camila Orlando, a Karine Bussetti. Mas quando a gente pega todos os times das 3, né, séries, o número ainda de mulheres no comando técnico é muito limitado. O que você acha que falta para a gente poder aumentar um pouco esse número ou, quem sabe, um dia igualar? Então, é o que eu falo do futebol. O futebol masculino, como ele anda, né? Agora virou, porque virou esses negócios de SAF, tá uma bagunça para mim, mas antigamente, quando eu comecei, você para virar um treinador, você seguia aquele mais experiente. E é com ele que você aprendia. Que nem eu aqui, eu aprendi com Candinho, com Borracha, com Vando, com treinador. Quem que veio aqui mais que era o treinador? Ele é fortão, esqueci o nome dele. Aquele que era do Santos também. Eu aprendi com eles, porque o departamento era aqui. O meu, quando eu montei, era aqui. Eu falava com eles. Olha, isso aqui, assim, Magali, é assim, 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 ó. Eles olhavam minhas meninas treinar, eles olhavam as minhas meninas jogar. Aí eu falava, você viu? Maga, tuas meninas, nossa, é perfeito o que você faz, porque eles não acreditavam que eu, como mulher, fazia tudo aquilo. Mas o que? Eu aprendia com eles, eu sentava nessa arquibancada para ver treino, para ver jogo, mas eu aprendi com quem? Eu aprendi com a pessoa experiente. Eu entrei no futebol assim, fui treinadora e comecei a trabalhar, mas eu não entrei assim de gaiato, eu ficava com os experientes, que eram jogadores top.
na época, eram treinadores top na época, entendeu? Só que hoje eu estou vendo o que a diferença? Mulheres para ser treinadora. Tem que existir, claro, ela vai parar de jogar, ela gosta, ela vai seguir a carreira como preparadora física, como treinadora. Só que eu acho que ela está se formando com curso. Cursinho. Cursinho é para aprimorar, não é cursinho virar você treinadora. Entendeu? Eles estão arriscando, que nem ela arrisca uma carreira dela que pode ser promissora, como pode destruir. E ela não voltar mais. A prática é fundamental. Antes de você partir para... Que nem as meninas, todas essas que estão a Rosana, a Simone Jatobá, eu gosto de todas elas, entendeu? Às vezes a pessoa não. Por quê? Porque eu levo a parte antiga, entendeu? Eu acho que elas podem ter um bom trabalho, pode tudo, só que ela, como treinadora, está sendo muito exposta. Ela pode ter sucesso, está em cima do muro. Eu posso subir como eu posso cair. E se eu cair, eu não vou levantar mais no futebol. O futebol é triste, gente. Entendeu? Porque, mas a Rosana, a Emily, a fulana, elas foram jogadoras. Nem todas as jogadoras de futebol vão virar treinador. Nem todas as craques de futebol vão virar treinador. Se você perguntar para o Neto, você falar para ele, você vai ser treinador? Eu não. Ele é um craque. Não foi um craque, como ele fala, craque Neto. O Pelé tinha que ser treinador. Quando o Pelé foi de treinador? Tem jogadores que não, eu não consegue ter uma leitura. Eu não. Jogo, né? Por quê? Porque não é porque jogou bem que o cara tem a capacidade de sentar nesse banco e ser treinador. Porque o treinador ele tem que cuidar dos 18, dos 30 atletas que ele tem. Só que são 30 cabeças diferentes, que pensam diferente. Mas você acha que também para as mulheres não é um pouquinho mais difícil para entrar no futebol mesmo? A gente sabe que ainda é predominantemente masculino, é muito mais fácil um homem que está aqui, que acompanha, que é amigo de alguém, chegar e conseguir um cargo. Para a mulher, ela tem que sempre estar provando mais, tem que ter muito mais conhecimento técnico, especialização. Isso não é muito cobrado da gente? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é a nossa cultura, né? E antigamente era muito machismo. Não que os jogadores seriam machistas, entendeu? Era muito machismo. É a sociedade. Que nem, quantas vezes eu tive na arquibancada, quantas vezes os conselheiros, para pôr essa porcaria aí, põe a Magali aí, que a Magali dá um jeito neles aí, por causa de eu ser durona, porque eu pegava eles na secretaria, né? O jogador, não é assim? Claro que é assim, para. Jogar, cara, tem que vestir a camisa, você está recebendo, é teu salário, você tem que dar leite pro teu filho. Eu falava assim para eles, né? Eles davam, todos me adoravam, brincavam todos. A menina, a mulher, o que seria de a gente pôr ela, né? Vem falando, mas existiria aquele machista, né? Que porque ninguém tem, como a gente vai pôr, nós somos loucos. Eu falei, a única coisa que vai acontecer se vocês me pôr aqui, vocês vão ter Globo, Record, vocês vão ter a televisão mundial, porque a primeira mulher a ser treinadora do futebol masculino. Já tenho o meu voto. Entendeu? Teria a mídia em cima. Às vezes você tem o marketing, o que o marketing podia fazer? É treinadora, e por detrás tem um cara experiente. Você acha que eu ia entrar, eu, Magali, com a experiência, você segurava? Eu seguro. Por quê? Porque eu me dou mais com o homem que com a mulher. Consigo falar mais com eles do que com elas, porque elas me entendem, entendeu? Só que você acha que eu ia pegar aqui, seria o Juventus, eu iria pegar um time masculino sozinha? Não, eu ia meter um treinador atrás de mim, profissional, para ele me dar uma licença, porque eu não estou no futebol profissional, eu não sei o que acontece dentro, até eu ganhar, eu tenho uma cadeira para me segurar, para mim não cair para trás. Mas você acha? Eu acho que você conseguiria, porque a gente vê muitos homens. Eu falo assim, eu já trabalhei em série A, B, C, só não trabalhei na D ainda. Eu trabalhei 14 anos no futebol masculino. Pouco tempo que eu estou trabalhando. E tem um monte de técnico que está ali, que não sabe o que está fazendo. Eu tenho muita segurança. Mas é por isso. Mas teve alguma explicação. Eu acho que falta, às vezes, é a gente pegar, olhar para a gente, ter a nossa autoestima. Consigo enxergar uma mulher como você, mais de 30 anos,
de carreira dentro do futebol, acompanhando o futebol, seja aqui nesse banco, comandando as meninas ali, formando jogadoras, muito mais que formando jogadores, formando cidadãs, que você tem todo mundo que conhece a sua história, sabe? Eu acho que é o dom, as né? É o amor, ferramentas, né? as ferramentas você tem. Algo que está acontecendo no futebol hoje, aí eu acho que talvez entre a questão até do curso, porque tem pessoas da Comebol, tem pessoas que comandam o futebol no mundo, e é isso que os homens fazem. Mas aí tem uma questão que eu queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, porque se deixar a gente vai Não até é? amanhã. Essa mulher tem muito conteúdo, é muita história, muita coisa legal para poder falar aqui. Mas essa segregação que às vezes eu sinto em relação a essa formação das mulheres, porque os cursos que nós vemos hoje para tirar, né, a licença hoje que é exigida para ser um técnico de futebol não são acessíveis. E aí você pega a mulher que ganha, gente, isso é fato, que ganha menos, né, historicamente até hoje, E mesmo não ganha às vezes. e às vezes não ganha, e para poder pagar um curso, para poder se especializar. Queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga isso, o que poderia ser feito de diferente para poder incluir mais essas mulheres que estão no futebol, que têm esse conhecimento, essa experiência, mas às vezes não tem realmente o dinheiro para pagar o Então, curso para tirar a licença. é isso que eu falo, eu ponho eu como exemplo e ponho as minhas companheiras que são pioneiras, entendeu? Mas um exemplo meu. Fizeram um curso do CREF para a gente ficar em campo, fomos lá e fizemos o curso, pagamos, mas era um preço acessível para ser treinador. Aí fizemos esse curso. Não passou, vai, CREF eu tirei, parei 10 anos, agora veio o curso da CBF. E você não pode trabalhar. Quer dizer, eu, Magali, estou impossibilitada hoje de trabalhar com o futebol feminino aonde eu formei tudo isso. Eu, Magali, estou falando por CBF, mim. Você vai tirar uma licença C? Eu vou tirar uma licença C? B, eu tenho que tirar a A. A custa 18 mil, acho que parece, 8 mil, 18 mil, parece hoje. Onde eu vou tirar 18 mil? mas não tem nenhum incentivo dentro da No, se Confederação é Brasileira de Esportes 18, para o clube pioneiras? te dá, você paga 9. Você paga 9. Vai, acho que é 18, não sei se é 20, parece que está alto agora. Ah, aí você paga metade se o clube der uma carta, aí você paga metade. Aí divide em várias prestações em 10 vezes. Aí vai dar 900, né? Vai dar quase 900. Tira os 900 da onde para pagar todo mês? Se você está desempregada. Agora separa. Comecei em 82, joguei futebol, Formou jogadoras que estão formei hoje na seleção brasileira. 99,5 de atletas. Tá aí a Tamires para falar isso, tá aí as meninas jogando aí. Andressa Alves, as minhas 90% das minhas atletas saíram para fora do país. Todas começaram com 15, 16 anos, estão todas aí, graças a Deus, bem estabelecidas, que poderiam estar em outro caminho, estão aí no futebol, fora, todas saíram fora do país. Fiquei aqui nisso aqui, nesse banco que você está vendo aqui, mais de 30 anos. Hoje eu não consigo fazer o curso, porque eu tenho que pagar 18 mil, vou pagar. Agora você imagina, eu tenho uma estabilidade de vida diferente das meninas, né? Porque as meninas têm, outras estão trabalhando com escolinha, ainda estão até dificultoso. Mas eu acho que tanto CBF como federação, eu acho que nessa parte eles deviam fazer um apanhado e ver que tem pessoas que não precisariam nem pagar. Essas pessoas teriam que ser premiadas não, eu vou ter que falar em mim por causa da minha história. Eu seria uma pessoa que eu nunca pedi, eu gosto de fazer as coisas, eu teria que ser premiada. Com certeza. Falar, ó, tá aqui, ó, você foi pelo tudo que você fez pelo futebol feminino, tá aqui para você poder trabalhar, tá aqui. Olha, tá aqui um abraço, tudo que você fez pro futebol feminino. Eu queria muito ter encontrado uma Magali
A minha menina Suleima Sena, lá em Salvador, quando eu queria ser uma jogadora de futebol. Eu estou aqui hoje sentada te entrevistando como jornalista esportiva, porque eu não tive uma Magali na minha vida que pudesse me dar, né, treinamento, abrir as portas como você fez e continua fazendo. Então eu queria agradecer, né, você ter dedicado esse tempo a contar a sua história para a gente, te dar um abraço e eu acho que você merece muita premiação, Obrigado. para Mas você. vamos estamos aí batalhando, né? Porque a gente parou faz mais de 15 anos, né? 13, 15 anos, voltei com a escolinha, mas já tive que sair, porque a escolinha ela é parceria com o Juventus, né? E eu entrei, comecei, tinha via atrás, mas já deu uns probleminhas ali por causa de disciplina e eu tive que me afastar. Eu saí, falei, não fico aonde eu acho que não está corretamente do jeito que eu acho que tem que estar. Então eu saí, mas a gente está montando, eu junto com o presidente e uns conselheiros do clube aí, que tem um financeiro, a gente está tentando ver se a gente consegue, né? A gente vai conseguir. Esperava que o Juventus subisse para a primeira no centenário e a gente voltasse com o departamento de futebol feminino, que seria uma surpresa. No centenário o departamento voltou, mas o Juventus ele não conseguiu, né? Não deu sorte de subir e eu não quero montar uma coisa aqui dentro do Juventus rápida. Eu quero que estruture, porque o futebol feminino está muito diferente, para não dar essas confusão que estão dando aí fora, porque tem muita mídia, tem muita coisa. Então a gente quer montar o departamento devagarzinho, tudo direitinho, para poder dar oportunidades para muitas meninas. Enquanto eu tiver saúde, tiver o homem lá de cima me dando dom e me ajudando, que eu possa ajudar as atletas a crescerem, a realizar o sonho delas, que cada vez fica mais difícil, né? Agora, com essa mídia toda, não são todas que têm oportunidade. A gente vê aquela bolha, é aquela bolha, mas atrás daquela bolha tem muita gente querendo jogar bola. E hoje é a diferença, né? Tem criança de 5, criança de 7, de 9, tem muitas meninas com um sonho muito grande para fazer o futebol feminino. Então, é uma responsabilidade muito grande hoje, porque agora caiu, você está com criancinha querendo jogar e com uma cabeça fantasiando um monte de coisa que não é tudo isso, né? Uns vão, outros não vão, e a gente tem grandes doenças aí, como depressão, um monte de coisa, então tem que estar bem com os pés no chão para trabalhar com o ser humano e muito mais com o adolescente, com a criança, para que elas lá futuramente não fiquem doentes, e sim realizadas do que elas querem fazer. E a oportunidade de você, tudo na vida tem seu tempo. Eu não fui sua treinadora, mas você me conheceu e você aprendeu alguma coisa, porque se você me conheceu, alguém te passou alguma história minha, que pode ter te ajudado em alguma coisa. E hoje você está aqui do lado da Magali, conversando com a Magali, onde muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, que a Magali não é difícil, chamar eu venho, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente se conheceu, a gente está aqui conversando sobre futebol feminino, torço para o teu trabalho e vou estar sempre por detrás também te aplaudindo no seu serviço. Obrigada, Idem. É isso aí, gente. A gente conversou hoje com Magali Fernandes, ou Magali do Juventus, aqui para vocês. Confira tudo, mais informações no nosso canal e também nas nossas redes sociais. E o quadro de hoje, A Dona do Jogo, com Magali Fernandes.